Olá galera, tudo bom? Meu nome é o Sr. Tony Márcio Grosch, eu trabalho no Colégio Estadual do Paraná e estou muito alegre de trabalhar com vocês e contribuir nesse momento de aulas remotas. Essas aulas remotas a gente tem que tomar bastante cuidado, participar adequadamente, porque nós vamos ter ainda algum tempo ainda nessas aulas, então vamos levar bastante a sério, gente. E não esquecer de acessar o Classroom, lá no link 1, para vocês registrarem a presença de vocês. É fundamental vocês fazerem isso. Outra, aquela galera que não está tendo acesso ao Classroom, não esqueça de pegar a atividade na escola e trazê-la para os professores corrigirem e darem um retorno para vocês, ok? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de cônicas. A gente já trabalhou com a circunferência, trabalhamos com a elipse e trabalhamos com a hipérbole. Hoje a gente vai trabalhar com situações, problemas, envolvendo especificamente a nossa última cônica que a gente vai estudar hoje, que é a parábola. Na aula passada a gente viu as definições dessas parábolas, qual a fórmula e assim por diante. Então vamos começar relembrando essas fórmulas. Então aqui nós temos o caso onde o foco, está, desse lado está o foco está do lado positivo de y, então a nossa equação que a gente vai utilizar é essa daqui, x² mais 4cy. Não podemos esquecer disso. E esta outra aqui é quando o nosso foco está do lado negativo de y. E a fórmulazinha que a gente vai usar, x² é igual a menos 4cy. Galera, é importante a gente fixar principalmente as figuras das parábolas, que isso vai definir qual a fórmula que a gente vai utilizar para resolver as nossas situações problema. E aqui nós temos o segundo caso. Tanto o primeiro caso como esse segundo, o vértice, nessa primeira parte, ela está na origem, ou seja, o vértice está em 0, 0. Mas nesse caso aqui, a nossa parábola, ela está com o eixo, com o foco centralizado no eixo x. Então, nesse caso, está do lado positivo do x, a abertura da nossa parábola está do lado positivo, o foco, e nós vamos usar esta formulazinha. Vejam que é muito fácil confundir. Lá na outra era x². Neste caso, que o foco está sobre x, nós vamos usar y² é igual a 4cx. E quando o foco está do lado esquerdo, ou seja, no lado negativo de x, nós vamos ter o sinal negativo na frente. A fórmula, olha, é muito parecida, o que muda é o sinal. E tomar muito cuidado, porque há uma inversão quando nós estamos aqui no primeiro caso. Aqui é x² nas duas, enquanto aqui é o y². Então é bom sempre a gente estar atento a qual caso a gente está se referindo, ok? Vamos relembrar mais algumas coisas que a gente vai ver. Então nós vamos trabalhar exatamente esses 4 casos aqui. São, na verdade, 2 casos com 2 situações diferentes. Nós vamos ter o vértice na origem. Então, vamos relembrar alguns casos especiais que acontecem na vida, no dia a dia. Na arquitetura aparece muito. Por exemplo, aqui eu coloquei 2 casos para a gente conversar de aplicações que a gente pode ter. Esse tipo de situação aqui de água saindo na forma paraboloide, na forma de parábola, é bastante comum, que vai dar exatamente a figura. Aqui também podemos representar como se fosse uma função quadrática, mas hoje a gente está falando porque a função quadrática só vai dar gráficos de parábola ou desse jeito, com a concavidade para baixo, ou para cima, tá? Então tem uma certa relação entre elas. Porém, quando nós temos aquele outro caso que o foco está sobre x, ela já não é mais uma função quadrática, tomar cuidado com isso. Então esse é um caso que a gente também pode associar, por exemplo, aquele balão que o goleiro dá para atravessar o campo, né? A bola vai fazer exatamente um movimento parabólico, a trajetória dela. E outras situações que a gente tem no dia a dia. Aqui na arquitetura, por exemplo, na arquitetura de Oscar Niemeyer, que a gente vai ver o Congresso Nacional, onde a gente tem 2 paraboloides. O que é um paraboloide?
nós temos a parábola. Se eu girar ela numa direção, ela vai formar um paraboloide. Aqui nós temos a parábola com o contrário desse outro desenho, onde ela está girando e formando esta cúpula. Esta outra está exatamente o foco do lado negativo de Y. Então, aqui nós temos o foco do lado positivo e aqui o foco do lado negativo. Um exemplo, dentro da arquitetura em Brasília, a gente tem muitos exemplos, né? E a gente tem que sempre dar uma olhada. Falei com vários amigos meus arquitetos, eles dizem que esse formato paraboloide, eles gostam muito de utilizar porque é muito bonito. E esse formato paraboloide não é só agora. Os arquitetos antigos, por exemplo, em Roma, nas construções antigas, se aparece muito esses formatos paraboloides. Bem, agora a gente vai começar falando de prática, gente. A gente tem que praticar. Tudo que a gente aprende não pode apenas ficar como um participante passivo, aquela pessoa que só assiste a televisão. Tem que pegar o exercício, você estar do lado com o caderno e começar a anotar. Então, a dica que eu dou primeiramente, aqueles 2 primeiros slides que eu mostrei para vocês, é as 4 formas que a gente vai ter das parábolas hoje. Então, nós temos quando o foco está sobre o eixo Y e o foco sobre o eixo X. O foco sobre o eixo X, nós temos 2 casos. Quando ele está do lado positivo e do lado negativo. Quando ele está o foco do lado positivo, o sinal da fórmula é positivo. Quando ele está do lado negativo, na frente dela vai ser negativo. Então, vamos aqui para o quadro para relembrar a formulazinha. Então, nós vamos ter x² é igual a menos mais ou menos 4cy. Isso daqui é quando o nosso foco estiver sobre x. E nós temos a outra fórmula, esse daqui, o foco sobre y, desculpa, tá? E aqui é quando o nosso foco estiver sobre x, que nós vamos ter mais ou menos 4cx, ok? Nesse caso aqui, você veja, ó, eu reduzi a fórmula para 2, colocando mais ou menos. E daí, dependendo do caso, a gente vai analisar. Olha este exercício aqui, esse nosso primeiro exercício, ó. Uma parábola tem equação de y é igual a menos 1/4 de x². Eu quero saber qual é o foco desta parábola, então nós vamos dar as coordenadas x, y, o par ordenado do foco, e fazer um esboço, sempre. O problema pode não pedir o esboço, mas começa sempre fazendo o esboço. Então, primeira coisa, a gente tem que analisar a nossa equação. Na verdade, esta equação aqui, ela está na forma de função quadrática, ó. Porque, comparando aqui as nossas equações, o x² tem que estar isolado e o y² tem que estar isolado, gente. Lá não está isolado. Quem está isolado é o y. Então, primeira coisa, a gente tem que isolar o x². Isolando o x², a gente vai ver se é mais ou se é menos, ok? E daí vocês vão destacar, fazendo o desenho e vendo qual das fórmulas a gente vai utilizar, ok? 5 minutinhos para vocês tentarem ler aqui a questão, usando a fórmula, tentarem esquematizar e resolver esse exercício. A gente já volta.
Olá, galera, voltamos e vamos reforçar, gente. Lá vocês têm 2 links agora da atividade. Uma é para vocês reverem as aulas e o outro que é a da atividade que vai valer a presença de vocês. Então, cliquem lá e façam a atividade, ok, gente? Então, vamos dar uma olhadinha o que vocês conseguiram fazer e tirar a dúvida que aqueles que tiveram algum problema. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, a primeira coisa aqui, nós estamos com a equação não na forma de parábola. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, ou, neste caso, isolar o x ao quadrado. Se nós tivéssemos o y ao quadrado, a gente isolaria o y ao quadrado. Então, para a gente isolar esse y, eu vou ter que esse menos 1/4 desaparecer daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que multiplicar isso daqui por menos 4. Então, menos 4 aqui, eu multiplicando, vai ficar o menos 4y. Menos 4 vezes 1 mais 4, desculpe, dividido por 4, que vai dar 1. Agora, nós ficamos na forma da equação da nossa parábola. Agora, a gente já pode comparar. Então, esta equação, com o menos na frente, significa o quê? Que a nossa parábola vai estar do lado negativo, o foco, ok? Então, comparando aqui, menos 4c vai ser igual a quem? A menos 4, é o valor que multiplica o y. Como nós temos menos 4c igual a menos 4, multiplicando por menos 1, a gente vai ter que o c é igual a 1, ok? Olhando agora no gráfico, coloquei aqui um gráfico num programa que é bastante interessante para vocês. Já comentei muito rapidamente em uma aula anterior que é um programa que a gente pode utilizar e é de graça e facilita muito vários estudos, que é o GeoGebra. É um aplicativo bastante interessante. Eu fiz esse gráfico exatamente de GeoGebra para ele tornar-se bonitinho para poder olhar, para a gente poder fazer. Só que o GeoGebra não é só para fazer gráfico, dá para a gente estudar muito toda a parte da matemática utilizando a parte gráfica e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu vou localizar, eu já sabia que o vértice era em 0, 0. Por que eu sabia? Deixa eu só voltar aqui. Aqui, ó. Que a nossa equação estava nesse formato. Sempre que a gente tem x ao quadrado sozinho ou y ao quadrado sozinho, a gente já sabe que o vértice está na origem, ok? Bem, agora olhando, outra coisa que eu já sabia, a distância daqui até o foco é o c, ok? Lembrando, essa distância do vértice até o foco é o c. Nessa distância aqui, a gente determinou aqui no slide anterior que o c era 1. E a gente já sabia aqui que ele estaria do lado negativo, o foco. Então, o foco está sobre o eixo y e 1 para baixo, ok? Então, para x, o nosso foco vale 0, que ele está sobre o eixo y, e para o y, ele vale menos 1. Portanto, a localização do nosso foco é 0 e menos 1. Outra coisa, esta mesma distância do vértice até o foco, que é o C, é a mesma distância que a gente vai ter da reta diretriz. Lembra da reta diretriz? Que é lá da definição que foi feita nas aulas anteriores. Então, essa distância aqui também é de 1, tá ok? E nós vamos ter a nossa reta diretriz. Aqui nesse slide eu não coloquei a equação, mas a gente já sabe. Quando a nossa reta estiver paralela ao eixo y, significa que para qualquer valor de x, o y sempre vai ser o mesmo valor. Então, como é que a gente escreve ela? Nós vamos escrever que y, nesse caso, é igual a 1. Qualquer valor de x, o y vai valer o mesmo resultado, ok? Então, portanto, a equação da nossa reta diretriz, que está aqui em azul, é y igual a 1. Não estava sendo pedido na nossa questão, mas a gente, quando está resolvendo exercício, é bom a gente lembrar de todos os resultados. Usando aqui também para a gente lembrar, porque na próxima questão eu vou resolver ela, depois que vocês fizerem, de uma maneira usando a definição. Como é que é a definição que a gente aprendeu na aula anterior? Que em qualquer ponto da parábola a gente pode definir um ponto P, tá? Um ponto P.
Vamos dizer que eu colocasse esse ponto P aqui. A distância desse ponto P até o foco é igual à distância desse ponto P até a nossa reta diretriz. A distância é aquela formulazinha que a gente já aprendeu. Então, a distância P até o foco é igual à distância desse ponto P até a nossa reta diretriz. Como que é essa distância? É aquela raiz quadrada que a gente já conhece há muito tempo. Então, vai ser x do ponto F menos o x do ponto P ao quadrado mais y do ponto F menos o y do ponto P ao quadrado. A mesma coisa aqui do outro lado, que vai ser, então, x do ponto P menos o x do R menos ao quadrado mais o y do ponto P menos o y do ponto R ao quadrado. Usando a definição aqui, a parte de resolução aqui matemática, a gente, a partir dessa fórmula, pode chegar a uma das duas equações, dependendo do tipo de parábola que a gente vai ter. Então, qualquer exercício que eu tenha o gráfico, eu também posso usar a definição, gente. E é bom a gente sempre treinar. Aquela galera que está pensando no vestibular, está pensando no Enem, seria interessante treinar das duas maneiras, ok? Vamos dar uma olhadinha agora na nossa próxima atividade, mas relembrando aqui. Então, portanto, a nossa questão perguntava o quê? Normalmente, às vezes, no exercício mais longo, a gente fica perdido. Qual é a pergunta, né? A pergunta era o foco. Então, o nosso foco tinha as coordenadas 0 e menos 1, ok? Bem, agora aqui no exercício 2, é essa dica que eu dou para vocês. Vocês vão poder resolver tanto pela definição, como eu fiz aqui, ou usando a fórmula. Dá para resolver das duas maneiras. Então, nesse exercício 2, determinar a equação da parábola usando a definição. Opa, aqui eu coloquei, tem que usar a definição. Definição a gente acabou de falar. Cujos pontos são equidistantes da reta x é igual a menos 3, e o ponto, que é o foco, 3 e 0. Equidistante, lembrando, tem a mesma distância. Lembrando aqui, nós vamos utilizar esta situação aqui. Eu chamei de P e de F. O nome depende, eu poderia chamar aqui de Q, qualquer nome. O foco a gente sempre chama de foco, obviamente, para facilitar pela definição da parábola. E aqui a reta R. Então, a gente vai utilizar esta equação, usando esses dados ali, para a gente poder resolver. Alguém vai dizer, mas professor, eu só tenho um ponto por enquanto. Claro, para a gente poder resolver, o que eu vou fazer primeiro? O esboço do gráfico. O que eu conheço? Eu conheço a reta diretriz. Então, a reta diretriz já está dando uma dica para nós. Ela está em relação a x constante, ou seja, ela vai ser uma reta paralelo ao nosso eixo y, da nossa diretriz. E a distância da diretriz até o vértice chama C, e do vértice até o foco também é C. Deixa eu fazer um desenho rápido aqui, pequenininho para vocês. Ó, digamos, não é esse desenho ali, mas digamos aqui, ó, eu tenho aqui minha reta diretriz. Aqui está o nosso vértice, vamos supor que aqui seria o nosso foco. Esta distância daqui até aqui vale C. Esta distância daqui até a nossa reta também é C. Essa é a dica na hora de vocês desenharem e para vocês determinarem o valor de C. Consequentemente, vocês vão ter o segundo ponto para vocês poderem definir a nossa equação usando a definição. Agora um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir o que vocês conseguiram.
Olá, galera, vamos dar uma olhadinha se vocês conseguiram, porque esse exercício, eu concordo com vocês, é um pouquinho mais complexo porque ele usa definição. A minha ideia é exatamente utilizar a definição. Aquela galera que está se preparando para o vestibular, alguns vão ter provas que não vai ser alternativa apenas, que você vai ter que fazer o desenvolvimento. Então, precisamos treinar também. Então, aqui na nossa primeira questão que a gente tem que olhar, vamos relembrar os dados, eu quero saber a equação da nossa parábola, e um dos dados que eu tenho é a nossa reta diretriz, que o x é igual a menos 3, e o foco 3 e 0. Então, eu utilizei de novo o GeoGebra. O GeoGebra pode ser utilizado no computador, pode ser utilizado no celular e não precisa baixar, você pode utilizar ele online. Quem quiser baixar o aplicativo também pode ser utilizado. Mas é interessante online porque você não usa nada a memória do teu celular ou do teu computador. Aqui a primeira coisa que nós temos que fazer no nosso esboço é traçar a nossa reta. A reta diretriz aqui, ó, ela está em menos 3. Aqui no slide não ficou muito claro, mas ó, a reta está aqui, ó, em menos 3. E o foco que foi dado, que estava em 3 e 0. Aquela dica que eu dei para vocês, essa distância vale C, e essa distância do vértice até a reta também vale C. Então, nesse caso, daqui até aqui, eu sabia que daqui até aqui é 3, daqui até aqui é 3. Então, eu sabia que essa distância total era 6. Ou seja, o nosso vértice obrigatoriamente está no meio entre a reta diretriz e o foco. Então, portanto, ele estaria exatamente no 0, 0, o nosso vértice, ok? Bem, o que nós falamos lá anteriormente? Que a distância, a definição do foco até um ponto determinado é igual à distância desse ponto até que. Aqui vale uma ressalva. Esta linha aqui, ela tem que formar 90 graus com a nossa reta diretriz. Então, nós vamos fazer a distância de F até P e da distância de P até Q. Agora, eu vou usar o slide aqui, depois vocês podem revisar várias vezes para olhar. Distância de P até F e a distância de P até R. Fazendo a substituição, aqui nós vamos ter x menos 3, esse 3 era exatamente a localização do ponto F, né? Então, ó, voltando, ó, esse ponto P, quais as coordenadas dele? Não conheço, então ele vai chamar x e y, ok? Então, vamos fazer o x daqui menos esse, o x daqui menos esse. Qual é a localização aqui de quê? A localização desse Q. O x aqui vale menos 3 e o y aqui vale, nesse caso aqui, menos 4. Mas, é porque eu fiz o desenho exato, mas aqui a gente não vai conhecer do ponto P. Então, o ponto P é genérico. X menos 3 mais y menos 0 ao quadrado. E é o x do outro lado, que é o P, e o R, que a localização dele era o quê? Em menos 3. Então, menos com menos, mais 3. Y menos Y. Por quê? Porque aqui, ó, o Y de P é o mesmo Y que nós vamos ter aqui pro Q, ok? Eles vão estar na mesma linha, porque eles formam 90 graus. Então, portanto, Y menos Y. Elevamos os dois membros ao quadrado, ficamos x menos 3 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a x mais 3 ao quadrado. Desenvolvendo o produto notável, ficamos com aqui x ao quadrado menos 6x mais 9 mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9. Aqui o que a gente fez? Eliminamos o x ao quadrado com o x ao quadrado dos dois lados e o 9 dos dois lados. Nós temos que isolar o termo ao quadrado, sempre na equação, o termo ao quadrado que a gente vai isolar. Isolamos o y ao quadrado, e aqui estava menos 6x, passou para o outro lado, também positivo, com mais 6x, 12x. Ficamos, então, portanto, que a nossa resposta é y ao quadrado é igual a 12x. Claro que a gente podia resolver muito mais simples usando a equação da nossa parábola. Era só identificar qual o tipo e substituir o valor de C, que a gente tinha ali, que era 3. Mas, nesse caso, o desenvolvimento é exatamente utilizando a definição. Agora, vamos dar uma olhadinha no exercício 3.
determinar a equação da parábola que o vértice continua sendo na origem e que possui o foco em 0 e 7/4, fazendo o esboço dessa parábola e mostrando a sua diretriz. Então vocês têm um tempinho e depois a gente volta para ver o que vocês conseguiram desenvolver. Olá, galera, voltamos para a gente dar uma olhadinha que vocês conseguiram. Então, aqui nós temos o foco e sabemos que o vértice está na origem, 0, 0.
Então, olhando aqui o esboço que eu fiz, a gente tinha aqui o foco 0 e 7/4, ou seja, bem próximo do 2, e a gente viu que, como ele está na origem aqui, a nossa parábola vai ser para cima, ou seja, o foco está do lado positivo. Então, a gente já consegue saber da distância daqui, que é 7/4, ela vai ter a mesma distância aqui na nossa reta diretriz para baixo. Então, substituindo, a gente já conseguiu identificar como ele está, o foco do lado positivo, é esta equação. E pelo desenho, a gente viu que essa distância do C aqui é 7/4. Substituindo ali, no lugar do C, 4 vezes o C, que é 7/4, simplificando o 4 com o 4 que multiplicamos, ficamos que o resultado vai ser x² é igual a 7y. Viram que, se eu conseguir identificar, fica muito fácil utilizando a equação. Então, identificar é o fundamental. Vamos para o último exercício de hoje, o exercício 4. Considere a parábola, a equação, que tem x igual a menos 6y². Determine o seu foco e a equação da reta diretriz. Dica: isole aquele termo ao quadrado. Compare com qual equação, vai ficar muito fácil vocês fazerem. Um tempinho para vocês fazerem e já voltamos para conferir o que vocês conseguiram.
Olá, galera, vamos dar uma olhadinha no que vocês conseguiram desenvolver. Relembrando aqui, a nossa equação proposta é x menos 6y ao quadrado. Vendo aqui o nosso slide, o que a gente vai ter que fazer? Isolar primeiro o y. Multiplicamos, então, por menos 1/6. Fazendo as continhas, simplificando aqui, ficamos com o lado de cá como y ao quadrado e do lado de cá ficamos com menos 1/6 de x. Arrumando, a gente gosta sempre de deixar aquela incógnita sempre no primeiro membro, y ao quadrado é igual a menos 1/6 de x. Esse 1/6 na nossa formulazinha significa que ela é menos 4cx. Então, esse valor de 1/6 seria o 4c. Então, comparando aqui, menos 4c é igual a 1/6. Isolando aqui, nós vamos ter aqui, para determinar o c, esse menos 4, a gente vai multiplicar por menos 1 e depois passar dividindo. Como é que ficou aqui o nosso gráfico aqui? Ficou esse daqui, já volto para a gente comentar ele. Então, multiplicamos aqui por menos 1, ficamos 4c igual a 1/6 e passamos o 4 dividindo. Repetimos o numerador, fazendo o inverso do denominador, aqui embaixo é 1, ficou 1/4. Portanto, o valor de c, 1 vezes 1, 1, 6 vezes 4, 24. Portanto, temos o valor de c igual a 1/24. Então, olhando aqui o gráfico, ó, nós já sabemos que ele está na origem, o foco é o valor de c para a esquerda aqui, menos 1/24 e 0, e a nossa diretriz vai ser para a direita, que é 1/24. Essa distância é igual a essa. Portanto, agora respondendo a nossa questão aqui, o nosso foco é menos 1/24 e 0, e a nossa equação diretriz é 1/24. Galera, hoje o que a gente revisou? Aos casos da nossa parábola, onde o vértice está no 0, 0, gente. Na próxima aula, a gente vai ver casos onde nós vamos tirar o nosso vértice da origem, ok? Até lá, e a gente vai estudar. Continuem sempre revisando esses exercícios, gente. Até lá!